Avivamento em Asbury. A Universidade de Asbury está sendo palco de um evento que tem sido denominado Avivamento. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Eu sou Paulo de Lima e você está no canal Plenitempo, um canal que faz alusão a uma nova plenitude dos tempos que eu creio estarmos vivendo. Fique comigo e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Gente, olha que legal aqui. Até uma família montou um food truck aqui com hot dog grátis. Ali, ó. Gratuito. Dog e oração. Hot dog e oração. O que você sabe a respeito desse evento, né? Desse grande movimento que tem sido divulgado, né? O transcorrer desse evento? Bom, na cidade de Wilmore, uma cidade de 6.000 habitantes que fica no estado do Kentucky, lá nos Estados Unidos, tem uma universidade chamada Universidade de Asbury, uma universidade cristã da linha metodista wesleyana. Então lá começou um evento, tem relato de um evento espiritual, né, que envolve a cristandade, que tem chamado a atenção do mundo pelos relatos que aconteceram lá e dos testemunhos que têm sido divulgados a partir desse momento. Eu quero conversar um pouco com você a respeito desse evento, mas eu quero tratar a respeito desse assunto à luz das Escrituras, ou aquilo que nós temos de inspirado disponível até hoje. Então, gostaria que você, antes mesmo de comentar a respeito do que aconteceu lá, você abrisse a sua Bíblia aí para considerarmos uma parábola. Isso, uma parábola registrada por Mateus e dita por Jesus. Mateus 24, verso 32 e 33, diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. O que significa o verão nesse contexto aqui? Jesus está tratando a respeito dos sinais da sua vinda. Então, verão é a culminação de todos os eventos para a volta de Jesus. Como é que eu sei disso? Versículo 33, versículo seguinte, nos diz: Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que Ele quem? Jesus, está próximo às portas. Bom, Jesus fala assim, olha, aprendei, pois, a parábola da figueira. E eu pergunto, você aprendeu a parábola da figueira? Essa parábola da figueira que nós lemos aqui? Sim, Jesus propõe. Aprendei, pois, a parábola. Será que nós aprendemos a parábola da figueira? Então Jesus está dizendo assim, olha, quando os ramos, e a gente falando em ramo, a gente lembra de outra citação de Jesus lá no Evangelho de João, quando ele fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira e vocês, falando dos discípulos, são os ramos. Aqueles que permanecerem em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Mas aqui não é videira, aqui é figueira. Videira da vide, da uva, suco de uva. A figueira da figo. E a gente se lembra de uma outra situação onde há figueira na Bíblia. Lá no Gênesis, lembra do Gênesis? Quando o ser humano se meter naquela enrascada, cair em tentação, e aí eles procuram fazer roupas de folhas de figueira. Então, vamos do início aqui. Ramos são pessoas agregadas a Jesus. Pessoas que se dizem estar agregadas a Jesus. E as folhas significa a forma delas resolverem os problemas conforme a consciência e a cabeça delas. Então, ramos de figueiras, associados a folhas de figueiras, pessoas que se dizem estar associadas a Jesus, porém, tentam resolver, tentam demonstrar adoração, tentam demonstrar a resolução dos problemas à base do que elas acham, não necessariamente baseado no assim diz o Senhor. Bom, com base nisso, que poderemos então associar o que aconteceu lá nos Estados Unidos.
nesse que tem sido chamado grande reavivamento do Espírito Santo. Bom, o que aconteceu lá? Vou te falar. Tem gente narrando isso aí, esse fato, muito melhor do que eu, inclusive. Porém, o resumo da obra é o seguinte. Nessa universidade, que tem cursos de muitas profissões, inclusive de teologia, tem uma capela, né, nessa universidade de jovens, ó, perceba, jovens, universidade, um ambiente universitário. Então, ali nas quartas-feiras tem um tradicional culto, onde tem ministração da palavra, louvor, enfim, tudo aquilo que a gente já está acostumado. Porém, ao terminar aquele culto, na parte da manhã, um culto tradicional de oração e de ministração, terminou-se o culto, porém, um grupo de jovens resolveram permanecer no local. Haja vista que a ministração, a gente tem até acesso aí na internet ao conteúdo do que foi pregado, né? Foi pregado uma mensagem simples, uma abordagem simples, baseado em Romanos 12, falando do amor. E a ênfase do mensageiro era assim, olha, vocês daqui 3 meses, vocês vão sair da universidade, vão estar se formando, e aí o que o mundo lá fora espera de vocês como profissionais e como servos de Deus, afinal de contas eles estavam numa igreja, recebendo a influência da administração. Então o que se espera de vocês é que vocês sejam ou compartilhem o amor que ele estava pregando ali com base em Romanos. Então compartilhe o amor. Bom, nesse contexto, os jovens, mesmo ao final do culto, oficialmente terminado ali, cerca de 20 a 30 jovens resolvem permanecer no local e aí eles dão continuidade ao processo de louvor, cantando, orando, e aquilo foi se intensificando. Por quê? Porque as pessoas que saíram, porque afinal de contas o culto tinha terminado, saíram, sentiram o desejo de voltar e agregar aqueles jovens que estavam ali em processo de adoração, louvor e oração. E o fantástico disso tudo é que foi se avolumando a quantidade de pessoas, conforme inclusive vocês podem estar acompanhando aí nas imagens. Foi se avolumando a ponto de chamar a atenção do próprio país e também do mundo, onde a gente percebe que, e tem informação de que várias pessoas, várias igrejas mandaram representantes para esse local e para saber o que de fato estava acontecendo ali. E o que a igreja diz? O que você diz? Se eu escutei um amém, eu peço que você não seja tão precipitado, porque pode ser que não seja tão bom quanto parece. Como assim? Uma coisa tão boa, né, pode ser levado em consideração com tanta desconfiança? Bom, é isso que nós vamos ver. O que acontecia lá? Né? Vamos ver aqui o relato do que acontecia lá. De forma singela, de forma simples, sem painel de LED, sem fumaça saindo pelo palco ou pelo púlpito, sem nenhum mensageiro de renome ou uma banda de louvor renomada. Não. Bem discreto inicialmente, bem moderado, aparentemente sem nenhuma exibição pentecostalista do ponto de vista jocoso que a gente costuma ver aqui, inclusive no Brasil, de forma pejorativa. Não tinha nada que aparentemente, inicialmente, levasse a essas desconfianças. Bom, o que acontecia ali? O relato de quem esteve lá. Perceberam que havia muito louvor, havia orações fervorosas, porém solenes, choro, né? Não pode faltar esse requisito. Não que era necessário que chorasse, mas existia. Foi testemunhado ali, choros, lágrimas correndo pelo rosto. Enfim, quebrantamento de espírito, olha que coisa boa. Quebrantamento de espírito por parte dos adoradores que estavam ali. Reconciliação entre ofendidos, colegas que estavam, quem sabe, brigados uns com os outros.
numa universidade grande como aquela, perceberam-se reconciliação entre pessoas ofendidas. Mas o que mais? Testemunho. Testemunhos não como a gente costuma ver aqui. Eu vou testemunhar que aconteceu comigo no mês passado, no livramento, uma situação de cura, por isso era... Não, eram testemunhos pontuais. Situações de gente que contava que chegou de uma forma e estava sendo transformada ao longo do processo de adoração. Esse tipo de testemunho mais pontual. O que mais que acontecia ali? Curas milagrosas. Mas não é do tipo que você está pensando. Não tinha ninguém que se propusesse a curar. Alguém como quem diz assim, olha, se você está com enfermidade, se você está com algum problema físico, vem aqui à frente que eu vou orar por você e você vai receber a cura. Não era desse tipo de cura que eu estou falando. Pessoas que chegavam, tem um exemplo clássico, inclusive foi registrado em vídeo, uma mulher chegando de cadeira de rodas. Então, durante o processo de ministração do louvor, um grupo de pessoas ali em redor dela, então ela se levanta da cadeira com certa dificuldade, acompanhada por algumas pessoas. Fato é que ela levanta da cadeira de rodas, então se pode se concluir que houve um certo tipo de cura ali. Bom, mas além disso, havia-se leituras de trechos da Bíblia, inclusive com uma ênfase bem fervorosa. Não era uma simples leitura, era uma leitura acompanhada de um fervor por parte de quem estava ministrando, alguém segurando o microfone desse tipo. Um outro ponto também que pode chamar a atenção é que não havia presença de coordenadores litúrgicos, como é costume acontecer nas nossas igrejas, né? Um script litúrgico, alguém dizendo, olha, agora é hora do louvor. Não, agora é hora da oração. Depois da oração, você sabe, é o momento da ministração. Enfim, não existia esse tipo de discurso, esse tipo de coordenação por parte de ninguém por ali que se pudesse observar. E isso chama muita atenção também. Um evento, eu acho que nem disse ainda, esse evento começou no dia 8 de fevereiro de 2023 e só parou em fevereiro. 12 dias ininterruptos, sem ninguém para coordenar, sem ninguém para dizer assim, agora é a hora do louvor. Isso vão ser tantos louvores, depois tem a oração. Não tinha ninguém que fizesse essa parte de coordenação. Chama ou não chama a sua atenção? Bom, até agora a gente não conseguiu ver nada de negativo nesses pontos aí, não é? Mas eu quero perguntar para você, avivamento verdadeiro ou falso? Aquilo que a gente pode considerar fogo do Espírito ou fogo de palha? Essa é a questão que fica na mente de cada um. E a gente vai ver, e agora eu quero me dirigir principalmente a você que é adventista do sétimo dia, que crê no dom profético, porque eu vou ler alguns trechos aqui, após nós termos lido aí a Bíblia, né, Mateus 24:32, quando diz, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando seus brotos estão ali tenros, né, brotos jovens, fala a respeito de folhas de figueira. Fique esperto, porque está próximo o verão, ou seja, a volta de Jesus. Mas saiba você o seguinte, que reavivamento está sempre associado à reforma. Há quem diga que esse movimento que foi transmitido aí ao vivo para todo mundo, a gente só vai ter a convicção de que se foi verdadeiro ou falso com o tempo. Porque se as pessoas, os jovens saírem dali, dispostos a ministrar a palavra, a viver uma vida conforme o Evangelho, se envolver com a missão, então vai estar provado que aquele movimento que aconteceu no dia 8 foi verdadeiro. Do contrário, se acabar ali, se não tiver uma continuidade, então. Mas será que a gente tem que esperar que isso chegue, esse momento chegue para então definirmos? Então eu quero que você considere algumas citações que eu vou trazer aqui. E o livro é
Eventos finais. Capítulo 11. Tem como tópico aqui 2 tópicos. O falsos reavivamentos. E é muito interessante quando diz aqui: antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Para que eu preciso interpretar isso aqui? Seguinte: antes dos juízos de Deus caírem sobre a terra, na forma de 7 pragas, conforme o Apocalipse, antes desse tempo acontecer, ou seja, antes da porta da graça se fechar, está profetizado, conforme nós cremos aqui, que haverá um avivamento da verdadeira piedade entre o povo do Senhor. Entre que aquele que de fato aceitaram Jesus como seu Salvador, haverá um tal avivamento, à semelhança do que aconteceu com os discípulos lá em Atos 2, no derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Então está profetizado que isso vai acontecer de novo. Bom, mas a citação não para por aí. O inimigo deseja impedir esta obra. E antes que chegue o tempo para esse movimento, acontecer, ele, inimigo, se esforçará para evitá-lo. Como? Como é que o inimigo vai se levantar para tentar evitar que esse movimento ele aconteça? Olha só a revelação dos planos. Introduzindo uma contrafação, uma imitação enganosa, algo que se pareça com o verdadeiro, porém com intenção malévola, com intenção de enganar, de fazer com que as pessoas permaneçam em seu estado de mornidão, de rebeldia, de rebelião contra Deus, mesmo se achando ligado a Deus, sendo fortalecido por um outro espírito e não o Espírito de Deus. Olha só. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Queridos, deixa eu te falar uma frase que eu ouvi um outro dia e eu achei muito interessante associado a isso aqui. A sinceridade do sincero não torna a mentira que ele crê em verdade. Eu vou repetir. A sinceridade do sincero não transforma a mentira que ele crê em verdade. Então, por mais sincero que a pessoa seja, demonstre. Essa sinceridade dele não torna aquilo que ele acredita porque o seu pastor ensina, porque o seu padre ensina, porque o seu pai de santo ensina, não torna aquilo uma verdade. Então é dito aqui que Deus tem filhos honestos em todas as igrejas, na minha, na sua, naquele que não tem igreja, tem filhos honestos em todas as instâncias. Porém, antes que as pragas comecem a cair, antes do fechamento da porta da graça, antes do encerramento de oportunidade de salvação, essas pessoas serão chamadas a se unir ao povo de Deus, que existe na minha igreja e que existe na sua igreja também. As pessoas sinceras vão ser atraídas pela verdade, porque a verdade é que atrai. E Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E o que essas pessoas vão fazer com esse chamado? Aceitar de bom grado, com alegria e satisfação. Então, poderá se concluir a sequência dos eventos. Aqui nos é dito assim, Satanás sabe disso, sabe que as pessoas vão ser chamadas, sabe que elas vão ser convidadas a abandonar o erro, a sair da rebelião e a se entregar à verdade de Cristo. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvida, ele promoverá um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitam a verdade pensem que Deus está com eles. Então o inimigo ele está se levantando, fazendo com que surjam movimentos de avivamentos
para desviar do verdadeiro revivamento. Por isso que isso tem me chamado muita atenção nesses últimos dias, esses acontecimentos que foram registrados e a sequência dos eventos. Então ele sabe disso, que antes do verdadeiro, e que esse verdadeiro vai atrair pessoas para a verdade e vão ser salvas. Então, antes que isso aconteça, ele se esforça para sugerir, para promover um falso, com o intuito de enganar e fazer com que as pessoas permaneçam em rebelião. Olha só a sequência. Há uma agitação emotiva misturada com o verdadeiro com o falso. Eu disse que no início era tudo muito solene, muito contido, porém, no decorrer do processo, aquilo que era 20, 30 alunos se tornou 30 mil pessoas que passaram pelo local. Então aquilo já não estava mais solene, mais singelo como no início. A coisa começou a esquentar e aí pôde-se ouvir gritos de palmas, danças, enfim. As imagens estão aí, a gente não precisa nem estar comentando muito a respeito disso, porque a gente já está partindo para as considerações finais. Porém, eu quero concluir essa citação aqui com essa declaração. Contudo, e louvado seja Deus por isso, contudo, ninguém necessita ser enganado. Ninguém precisa ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que as pessoas negligenciem o testemunho das Escrituras Sagradas, desviando-se das verdades claras que servem para provar o comprometimento e que exigem a renúncia do mundo e do próprio eu, podemos estar certos de que a bênção de Deus não está ali. Queridos, como eu gostaria que de fato isso fosse verdade, que de fato fosse um movimento levantado por Deus, usando jovens com a sua força, seu vigor, a sua capacidade intelectual para compreender as coisas do mundo e também espirituais. Como eu gostaria que isso fosse verdade, que começasse lá nos Estados Unidos e alastrasse por todo mundo, então a pregação do Evangelho fosse de fato pregada com poder e glória, conforme a Escritura nos diz. Mas, infelizmente, como é que pode alguém, ou um grupo de pessoas, uma denominação, que não aceita as verdades que Deus estabeleceu, se mantendo em rebelião aberta, ainda assim poder dizer que está cheio do Espírito, apesar de ficar 12 dias dentro da igreja? Enfim, eu gostaria muito que isso fosse verdade, porém, pelas Escrituras, a gente percebe que isso é, infelizmente, ação do inimigo para conter aquilo que ele sabe que vai acontecer, sabe que vai haver esse verdadeiro revivamento. Então, antes que isso aconteça, ele promove e as pessoas acham que é de Deus. Olha só o que está relacionado à música, no tópico seguinte do mesmo capítulo, capítulo 11 de eventos finais. As coisas que descreveste como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que havia de ter lugar imediatamente no fim do tempo da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros, jovens, e se mostram as folhas, saiba que está próximo o verão. Queridos, eu quero concluir dizendo que a ideia não é avaliar ou ser como alguém tem dito, né? Fiscal do Espírito. Esse é do Espírito, esse não é, esse não. A ideia não é ficar fiscalizando a sinceridade e a fé de ninguém.
a ideia é expor os planos do inimigo, porque com os planos do inimigo expostos, nós podemos nos posicionar ao lado do verdadeiro Deus. Então, a ideia é relembrar para aqueles que já sabem, ou quem sabe alertar, lembrar, informar que haverá um verdadeiro reavivamento. Para você que já sabe, eu relembro você, haverá um verdadeiro reavivamento da primitiva piedade, a semelhança do que aconteceu com Pedro, com Paulo, com João, com Tiago, lá no Pentecostes. Haverá. Essa é a ideia. Para você que não sabe, é informar que existirá. Está profetizado. Então, queridos, eu quero fazer um apelo a você. Quer você então fazer parte do verdadeiro avivamento que Deus prometeu que faria? Quer você fazer parte desse movimento? Então, 3 pontos para você. 3 pontos para que você possa, de fato, fazer parte desse verdadeiro avivamento que está profetizado. Primeiro deles, decida-se por isso. Fala, eu quero, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito. Eu quero fazer parte. Segundo ponto, preencha os requisitos. Sim, existem requisitos para que Deus derrame o seu Espírito. Ele não pode sair derramando o seu Espírito sobre vasos imundos, vasos inapropriados, vaso com boca para baixo, vaso de desonra, mas sobre vaso de bênção. Decida-se por isso, preencha os requisitos e, por fim, se submeta ao Espírito. Se submeta. Não fique relutando contra o Espírito, mas se submeta ao Espírito. E assim, com certeza, você e eu faremos parte daquilo que Deus chama de verdadeiro avivamento e saberemos, inclusive, distinguir o falso e evitá-lo. Que Deus abençoe você e a sua família nesse processo de busca diária pelo Espírito Santo, sendo renovado, fortificado, se comprometendo com o Deus da promessa e com a causa e a obra do Deus da promessa. E assim, cheios do Espírito de Deus, você e eu, possamos dar glórias àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus abençoe você, é o meu desejo e minha oração, em nome de Jesus. Amém.